O trecho que nós escolhemos para hoje é, é um trecho que tem uma importância muito grande, não só na história de Paulo de Tarso, mas também na história do cristianismo como um todo. Olá, pessoal. Nossas saudações cordiais. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor. Eu sou Rodrigo Oliveira, do canal Poesia do Evangelho. E nós estamos aqui para mais uma edição do nosso quadro Paulatino. Hoje nós vamos abordar o seguinte trecho, que o Rodrigo vai contextualizar para a gente. O contexto é que Paulo está conversando com Barnabé. Ele percebe que na Igreja do Caminho estava sendo praticado muito mais a lei de Moisés do que o Evangelho de Jesus, estava sendo muito pouco divulgado, até pelo medo da perseguição de Sinédrio. E nesse momento, Paulo propõe a Barnabé que eles precisam ir aos gentios, ou seja, às outras pessoas de outras cidades, levar o Evangelho mesmo ao mundo inteiro. E ele diz a Barnabé o seguinte: não é justo esquecer os grandes serviços da Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido, muitas vezes, sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de atividade e outros horizontes essenciais. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. E aí o trecho que nós queremos focar é: na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. E ele diz depois disso: se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A Igreja do Caminho, que Paulo percebe, é que eles estavam muito mais focados só na assistência ao corpo físico e muito menos à iluminação do Espírito, muito menos ao estudo e à divulgação do Evangelho. E o que Paulo propõe a Barnabé é que eles precisam levar o Evangelho, e que é um trabalho novo, levar o Evangelho aos gentios. E ele fala aqui, o que é muito importante, é que a iluminação do Espírito deve ser o foco do trabalho. E ele diz que os corpos enfermos e cansados sempre houve e sempre haverá. E ele fala também da importância de como a iluminação do Espírito faz com que a gente acabe percebendo a enfermidade do corpo, que a gente entenda isso de uma forma diferente. Perfeito. Eu acho muito bacana seu comentário, Rodrigo, porque a gente precisa entender também que o Sinédrio, nesse contexto, era quem deveria realmente ajudar e praticar o serviço de assistência, né? A gente vê em toda a obra Paulo Estevão, o Sinédrio como referência do grande templo de Jerusalém, destinado às preces, e aí Emmanuel descreve com muita riqueza a opulência do Sinédrio e a condição tanto de convicção religiosa, né, de preparo, digamos assim, moral para consolar e fazer a caridade, quanto, e aqui caridade no sentido moral, quanto caridade também no sentido material. E simplesmente o que a gente observa é os fariseus se eximindo dessa responsabilidade, pelo contrário, nutrindo a hipocrisia conhecida farisaica, a vaidade dos cultos exteriores, né? Aquela coisa de religiosidade para forma, e todo esse serviço de assistência, todos eles gentios,
judeus leprosos, cujo nome eram retirado do livro dos vivos, procuravam a igreja cristã primitiva como única porta isenta de qualquer necessidade de retribuição, né, isenta de preconceitos, isenta de julgamentos, para acolher com caridade essas pessoas. E em virtude dessa alta demanda, imagina assim, uma instituição familiar que era, na verdade, a casa, né, de uma família com parcos recursos, e necessidades muito grandes. Então, imagina uma instituição familiar com uma alta demanda sem apoio daqueles que deveriam ajudar. Era comum se esperar que em algum momento as pregações fossem se enfraquecer e o serviço de assistência à cura fosse mais demandado e, portanto, a observação de Paulo é uma observação vigilante. E talvez seja uma observação pertinente hoje em dia, porque nas casas espíritas, em geral, a gente também observa que os serviços de tratamento espiritual e de cura são muito mais procurados do que os serviços de estudo e de reflexão em torno da mensagem do Cristo, né? E aí, uma das coisas que a gente poderia pensar é que, assim, talvez a quarentena nos ensine que o movimento espírita também é uma forma de interação social, e é bom que assim seja, porque dentro da interação social a gente consegue exercer a fraternidade. Mas é importante que a gente não possa esquecer que o movimento espírita precisa ser um pretexto para o verdadeiro motivo de entender o evangelho e vivenciá-lo dentro dessas relações sociais, né? Para que a gente não cultive a ida ao centro, por exemplo, como mais uma distração, como são todas as outras distrações de origem material. E mesmo em tempos de quarentena, para que a gente aproveite essa oportunidade para também se dedicar ao estudo e prática do evangelho, sem se perder com distrações que agora ocorrem dentro de casa, quando antes só ocorriam fora de casa, né? É, eu, eu acho que de tudo isso, Paulo inclusive fala depois, assim, a compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. Isso é de uma importância muito grande, porque, vamos lá, trazendo para a nossa situação atual, é que, então hoje, se a gente continua procurando nas coisas exteriores, né, em todas as... Porque quando a gente estava saindo mais de casa, a gente tinha outras oportunidades de distração. E sempre é muito mais fácil a gente ocupar nossa cabeça, ocupar o nosso tempo com as coisas exteriores que o mundo tem para oferecer. Mas nós sabemos que estamos aqui na Terra, encarnados, sobretudo nesse momento mesmo, para evoluir como espíritos. E, bom, sendo assim, as distrações, essas distrações com as coisas materiais, elas têm que ser o menor tempo possível. A gente deveria usar muito mais o nosso tempo na nossa elevação espiritual. E aí o que é que Paulo está dizendo? Que a compreensão e o aprendizado do Evangelho fazem com que a gente perceba a dor e o sofrimento de uma outra forma. E eu acredito fortemente, nós acreditamos que tudo isso está acontecendo, isso não pode ser por questões materiais. Né? Não faz sentido. Né? Então, só pode ser para que a gente realmente se volte para o Espírito, se volte para a nossa evolução espiritual. E que isso não vai acontecer se a gente continuar fazendo a mesma coisa, procurando nas coisas exteriores a distração, né? Então isso está acontecendo para que a gente desacelere, para que a gente comece a olhar realmente para o nosso interior, para que a gente reavalie as nossas atitudes, para que a gente entenda
o sofrimento e não se desespere com tudo que a gente está passando agora. Então, o estudo do Evangelho, então, hoje se torna muito mais importante, ainda mais importante para todos nós espíritas. Tem tudo que você falou da questão da casa espírita, né, do trabalho na casa espírita, que não dá para a gente entrar nisso agora, porque senão a gente vai passar muito mais tempo. Tem gente que gosta de falar muito, acaba falando bastante tempo. Transforma um breve comentário numa palestra, mas então eu acho que existe essa necessidade muito grande, e é isso que Paulo percebeu nesse momento, essa necessidade de se voltar para a iluminação do Espírito, hoje, ter uma preocupação com isso muito maior do que só a cura do corpo. Não estou falando com isso, é muito importante dizer que nós estamos num momento muito importante da disseminação do vírus e que está muita gente sendo contaminada e muitos desencarnes. Não estou dizendo com isso que a gente deve estudar o Evangelho e ir para a rua e se expor, né, expor o corpo físico a situações de risco. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que o sofrimento ele vai acontecer de toda forma, para todos nós. Estamos num planeta de provas e expiações. Agora, a compreensão do Evangelho, que deve ser o nosso foco hoje, hoje mais ainda, mas sempre foi, ela vai nos trazer uma tranquilidade para passar pelas provas e expiações sem tanto sofrimento, sem tanta revolta, né? Que a gente nos dá essa compreensão para viver isso tudo com mais tranquilidade. Perfeito. Eu achei muito oportuno o que você traz, porque, assim, também não é uma desconsideração à dor, né? A gente sabe que a enfermidade é um processo doloroso, existem enfermidades com tratamentos bastante prolongados, com diversos efeitos colaterais, e veja que a Igreja Cristã Primitiva, a exemplo do próprio Cristo, jamais se eximiu a promover esse consolo e a cura, né? Dentro daquilo que era possível e dos propósitos existenciais da criatura. Então, não é desconsideração à dor. Tem que passar pela dor, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos e vire-se para lidar com essa situação. Mas é justamente isso, é entender que o evangelho também é medicamento, né? É alimento espiritual para nos fortalecer nas lutas. Você abordou essa questão da iluminação do espírito e a gente conversava aqui antes. A gente se lembrou da parábola das 10 virgens, né? Lá no capítulo 25 de Mateus. Deixa eu só fazer uma breve referência. Tem uma parte da parábola que diz assim: E disseram as virgens nécias às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as prudentes responderam: Talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Então, a iluminação espiritual, a gente já sabe, né? A ascensão, ela é individual, mas isso não significa que seja individualista, né? É um movimento solitário, mas não precisa ser um movimento egoísta. Então, a gente passa pela dor, a gente tem um processo iluminativo próprio, mas a gente está junto e a pandemia mostra a igualdade perante a dor, para estimular a solidariedade, estimular a fraternidade, mas entendendo que essa iluminação do espírito tem que ser uma busca íntima, pessoal, intransferível e que acima do apelo à misericórdia, para que a pandemia passe rápido, para que o menor número de pessoas sofra, né, para que, enfim, a gente tenha menores repercussões dolorosas, também deve vir aliado a isso o entendimento que isso faz parte de um plano divino para a regeneração do nosso planeta, para a regeneração da criatura humana. E entendendo esse propósito, fica mais fácil da gente também se responsabilizar e a gente se engajar como instrumento para engrossar as fileiras da compreensão, da resignação, do entendimento, porque é assim que a gente ilumina o espírito.
E não é Exato. fácil, né? E não é fácil. Eu concordo que não é fácil, mas é um esforço, né, que nós temos que fazer nesse momento. Eu acho, e nós já conversamos sobre isso, essa questão do objetivo disso tudo estar acontecendo. Eu acho que é importante que a gente reflita sempre que não adianta também a gente achar que isso vai passar, como você bem falou, não adianta a gente torcer para que isso passe sem a gente sem que a gente se modifique mesmo, né? Principalmente nós que somos espíritas e sabemos que isso não está acontecendo à toa, existe um propósito para isso. Esse propósito ele precisa ser atingido, né? Isso depende de nós. A espiritualidade superior, ela promove toda essa questão, toda essa alteração, todo esse chamamento ao planeta inteiro, inclusive, e aí depende de nós a mudança que nós vamos fazer em cada um de nós. Como você falou também, é muito importante que a gente consiga. Bom, primeiro, a primeira mudança que tem que acontecer é dentro de nós mesmos, para que não fique a gente querendo modificar todo mundo sem se modificar primeiro, né? Então, primeiro isso, e sabendo da importância que isso tem como exemplo para o próximo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, sobretudo nós espíritas, com essa mudança, com a tentativa realmente, com o esforço para manter o equilíbrio, para que as outras pessoas vejam, porque as pessoas, você sabe, e até tem uma quantidade maior, tem um tempo maior e com uma quantidade maior de pessoas que observam o seu trabalho, mas você sabe então que as pessoas acabam olhando para a gente dizendo assim, como é que está Patrícia nesse momento, né? E, poxa, às vezes até, isso acontece comigo, tem acontecido comigo, de pessoas falarem comigo e dizer assim, e aí, como é que tá? E de acharem que estão péssimas porque não estão muito bem, porque estão angustiadas e tal. E eu até tenho dito, olha, tá acontecendo comigo também, fique tranquilo, é isso mesmo, né? Agora, o que é que também está acontecendo comigo? Está acontecendo um esforço grande para não ficar tão ruim, né? Então, assim, nós todos, não só nós espíritas, não só um expositor espírita, todos nós, cada um, temos um pouco de responsabilidade nesse processo, né? De dar esse exemplo realmente de força, porque existe toda uma dificuldade, existe, mas ao mesmo tempo, para todos nós que já temos algum conhecimento, apesar de muito pouco, mas que eu acho que nós já entendemos que a cada vez que existe o sofrimento, deve existir, ele deve servir como uma mola propulsora para fazer com que a gente ganhe mais força, que a gente entenda, estou sofrendo, estou, compreender esse sofrimento e se esforçar para passar por isso da melhor forma possível mesmo. E entendendo que essa evolução, como você bem falou, ela é individual, mas que ela acaba influenciando a vida de outras pessoas e isso é muito importante. Acredito já ter feito, né? Porque eu acho que é isso aí. Essa nossa responsabilidade, primeiro, a gente ter consciência de que esse momento pede isso de nós, pede uma compreensão do Evangelho, a leitura do Evangelho, o estudo de fato e a reflexão sobre a mensagem de Jesus, e que a gente assuma essa responsabilidade sobre nossas vidas e também sabendo que somos exemplo sempre para alguém e que a gente deve assumir isso mais ainda nesse momento. Excelente. É só do momento, né? O momento em que a gente pode testificar tudo que a gente veio estudando. E talvez esse tipo, eu entendo, né, quando o Rodrigo fala, porque não é fazer de conta que está tudo bem,
né? Mostrar uma fortaleza exterior, quando na verdade a gente está acabrunhado, está triste, sente falta de como a gente se comportava, dos nossos afazeres e de conviver socialmente. Mas é admitir essa fraqueza, mas admitir com coragem, prudência e entendendo, fica mais fácil de superar esses momentos difíceis, lembrando de que Jesus disse que nós teríamos aflições, mas também temos condições de vencê-los, né? A cada um e a todos. Um grande abraço, Rodrigo. Abraço a todos e até a próxima.